Muito bem-vindas aqui novamente, que bom que vocês continuam comigo. Hoje é o nosso 15º dia do desafio. E para hoje eu separei um conteúdo muito interessante, assim, particularmente é um assunto que eu gosto muito de estudar, de falar, porque é a nossa essência enquanto mulher, né, a nossa essência do feminino, que é a nossa ciclicidade, né, o quanto realmente nós somos mulheres de fases e não tem problema nenhum com isso, né, muito pelo contrário. Eu acho que por muito tempo, aliás, por muito tempo não, hoje ainda a gente ouve, né, como é problemático a gente estar no nosso período menstrual, o quanto tem piadinhas em torno disso, deve estar de TPM, deve estar, sabe assim, que a gente escuta ainda piadinhas como essa e muitas vezes a gente faz piadinhas como essa. Então, como a gente precisa começar a perceber mesmo, né, o quanto a nossa ciclicidade diz sobre a gente e o quanto a natureza é sábia. Né? A gente às vezes fala assim, eu tô cuidando da natureza, eu tô cuidando como se fosse alguma coisa fora da gente. E a natureza está em nós, né? Nós fazemos parte dessa natureza, né? Não só a mulher, como o homem também, mas a mulher tem essa coisa muito forte relacionada a esses ciclos mesmo que a gente passa, que os nossos hormônios mexem com a gente. Que por muitos anos isso era tido inclusive como objeto de sabedoria, né? Então, um período que a gente viveu de matriarcado, né? Faz muitos anos isso, mas sim, a gente teve um período aí de matriarcado onde as mulheres davam as diretrizes, onde as mulheres colocavam quais eram essas regras sociais. A base dessa sabedoria, desse conhecimento, vinha muito desse conhecimento natural, esse conhecimento ancestral, esse conhecimento, né, que passa de mãe para filha, de vó para neta. Então, isso era muito forte nessa época. Inclusive, eu super recomendo que vocês assistam um filme, não sei se é fácil de achar, tá? Porque é um filme antigo. Mas tem um livro também com o mesmo nome, que chama Tenda Vermelha, que fala exatamente sobre esse processo da ciclicidade feminina, né? Então, esse filme, né, de uma forma bem resumida, claro que tem um montão de coisas, mas uma parte que é muito importante é que as decisões e a maturação de coisas que iriam acontecer eram feitas por mulheres que se reuniam durante a lua nova, né, que é a lua escura, para poder, e era um período de menstruação, então por isso a conexão da natureza com as mulheres, né, essa ancestralidade traz que a nossa menstruação ela acontece junto da natureza, e o momento da lua nova, né, que é a lua escura, é o momento do escuro da alma mesmo, da limpeza e tudo mais, e é o momento que a gente está passando pelo período menstrual. Então, essa tenda vermelha, as mulheres se reuniam nesse período da lua nova, para que elas pudessem todas em conjunto viver o período menstrual, e era nesse período menstrual que elas conseguiam trazer reflexões muito profundas para levar, então, para a sociedade delas ali, esse ensinamento, esse conhecimento e essas ações que eram necessárias, tá? Então, eu super recomendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das nossas fases, né? O desafio é a gente começar a perceber essas fases e principalmente a gente usar essas fases a nosso favor, né? A gente entender, eu tô numa fase pré-ovulatório, então a minha energia tá assim, assim, assada. Eu tô numa fase pré-menstrual, não, minha energia então é essa. O que eu posso usar de bom dessa fase? O que eu posso usar de boa dessa fase, né? Infelizmente a gente perdeu muito disso, né? Por conta da gente entregar mesmo a nossa ciclicidade na mão dos hormônios. E aí, assim, não sou contra utilizar hormônios se for necessário, se realmente for algo que traga bem para nossa saúde, faça bem para nossa saúde. O ponto é que a gente está indo sempre pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto, às vezes, pede que a gente emende, né, uma cartela anticoncepcional no outro, a gente use outros tipos de hormônio que inibam a nossa menstruação. E com isso, a gente vai passando pelo nosso ciclo sem conseguir perceber que ele tá ali, que ele tá presente, que ele tá vivo e que ele tá, inclusive, trazendo pra gente oportunidades da gente se reciclar o tempo todo, da gente se olhar, da gente se perceber, da gente entender o quanto é necessário a gente não passar pela vida, né? E aí vocês vão ver, falando sobre cada uma das fases, a importância que tem mesmo no nosso equilíbrio, a gente conseguir viver cada uma dessas fases, equilíbrio físico, equilíbrio mental, viver cada uma dessas fases, honrar mesmo cada uma dessas fases, né? Entender a importância delas e não
desprezar e não sentir raiva ou sentir nojo, né? Nada disso. O quanto isso traz sentido para nossa feminilidade. Então a gente vai começando a falar da fase pré-ovulatória, tá? Que é a fase logo na sequência da nossa menstruação. É uma fase em que a gente está com a energia mais alta, né? A gente está no nosso pico de energia. E aí eu até comentei que eu traria aí uma correlação com algumas deusas, né? Pra gente conseguir pensar. Então, para quem gosta desse estudo das deusas e tudo mais, é interessante a gente pensar, né? Qual que é a deusa que representa esse período aí de pico, né? De alta de energia. A Ártemis e a Atena, né, que são as deusas da caça, da energia. A Atena é muito voltada para os negócios, para o planejamento. A Ártemis vai para a caça, vai para a luta. Então, essas duas deusas, elas trazem muito essa energia da fase pré-ovulatória, que é uma fase onde a gente está realmente com essa energia mais alta, quando a gente quer fazer as coisas, a gente está pronta para ação. É uma fase muito boa para a gente praticar exercício. Então, se você quer começar exercício, essa é uma fase muito boa, onde você vai se engajar muito mais. É uma fase para a gente iniciar novos projetos. Então, esses projetos todos que a gente está anotando aí, queria ter feito e não fiz, né? Estão pendentes ainda para 2024. O que eu posso começar? Qual que é o melhor momento para começar? A fase pré-ovulatória é um ótimo momento, porque a gente está com muita criatividade, muita energia, né? A gente consegue de fato começar a colocar em ação os planos que a gente já fez, tá? Então, é excelente para começar. E aí, quando a gente fala de lua, né, da fase pré-ovulatória, a gente tá falando da lua crescente, que é essa energia mesmo do crescer, do ir para fora, né, o externo. Então, esse é um momento muito da ação, né, assim como a lua crescente faz esse movimento para fora, esse é o movimento que a gente tá muito conectada nesse momento, tá? Então, a gente sai desse período da pré-ovulação e vai para nossa fase ovulatória, que é uma fase, então, que a gente tá mais amorosa, mais acolhedora, mais sensual, né? Então, se a gente pensar em quais as deusas estão conectadas com essa fase, a gente pode pensar na Afrodite, né? Que é a deusa do amor, da sensualidade, ou a Deméter, que é a deusa do acolhimento, é a deusa da fertilidade. Então, essas duas deusas estão aí para trazer pra gente que essa é uma fase muito mais sensual, muito mais voltada para o outro, muito mais voltada para essas nossas relações, para essas nossas conexões, né? Então, é uma ótima fase para a gente investir nas nossas relações, né? Relações amorosas, relações de amizade, de estar numa comunhão muito generosa e muito amorosa com as pessoas que estão ali à nossa volta e que a gente gosta bastante. E o símbolo, né? A conexão que a gente faz então com a lua, com a natureza, é a lua cheia. A lua cheia é considerada a lua mais feminina, então sempre que a gente vai ver um conto feminino, sempre que a gente vai ver uma história feminina, ou qualquer relação que traga o aspecto do feminino, a lua cheia, ela fala sobre isso, né? Então, ela traz essa conexão com esse feminino. Então, de fato, é a fase onde a gente está mais feminina. Então, é a fase que a gente vai cuidar da gente, que a gente vai se sentir mais sensual, que a gente vai cuidar mais da nosso aspecto físico, e não no sentido de padrões, né? Não no sentido de seguir padrões, mas no sentido da gente se conectar com aquilo que faz bem pra gente, aquilo que acolhe, aquilo que faz com que a gente se sinta mais sensual. E aí isso pode ser desde uma roupa, até um perfume, até um banho diferente, com algum aroma que você se conecte e acha que faz sentido. Então, a feminilidade é você quem vai entender. E esse é o momento de você se conectar com esse seu lado mais feminino mesmo, né? Então, a fase ovulatória, como é importante a gente entender. Normalmente, então, é a segunda semana depois, quando cessa a nossa menstruação, né? E claro que pode ter uma variação, mas é mais ou menos isso, a segunda semana depois que cessa a nossa menstruação. E aí a gente começa, então, nossa fase pré-menstrual, que é uma fase mais introspectiva, é uma fase que a gente começa a refletir mais sobre nós, né? A gente vai mais para dentro. E aí, se a gente se conecta com a natureza, né? Fazendo de novo o paralelo com a lua, é a nossa fase minguante, que ela começa o quê? Ela começa a minguar, de fato, a entrar, né? E aí a gente conecta com a deusa Hestia, que é a deusa do lar, a deusa da lareira. O que é a lareira, né? Quando a gente pensa que a gente vai botar um foguinho ali, a gente vai sentar em volta e a gente vai contemplar aquele quentinho, a gente vai se aquecer, a gente vai cuidar do nosso corpo.
Então essa é uma fase muito de se acolher, né? Quando a deusa do lar é muito isso, de você vir para o lar. E o que que é o lar? É o seu corpo, né? A gente não tá falando necessariamente que você precisa ficar em casa, mas é um lar de você ir para o seu corpo, você entender que você precisa estar dentro, você precisa refletir mais, observar o entorno. Então não é uma fase boa para a gente tomar decisões. Aqui é uma fase que a gente está olhando, observando, pensando o que a gente precisa fazer para daí sim a gente tomar a melhor decisão, daí sim a gente dar o melhor passo, né? Mas que não vai ser nessa fase. Lembra lá que a gente tem o pré-ovulatório? Ali é uma ótima fase para a gente tomar ação. E quando é que a gente matura essa ação? É no momento do pré-menstrual, que a gente está ali muito conectado com a gente mesmo. A gente está, às vezes, passando por sentimentos de raiva, de irritação, e tudo isso está nos dizendo alguma coisa, né? A gente tem, nesse momento, uma intuição muito ligada, a nossa intuição fica muito atenta. Então, talvez nessas horas vão vir frasezinhas, sabe? Aquelas falas que a gente fala, mas o que isso está querendo me dizer? Então, ou a gente pode parar e perguntar o que isso está querendo me dizer, ou a gente vai para a ação. Nesse caso aqui, melhor a gente não ir para a ação, pergunta o que é que essas vozes estão querendo te dizer, para você conseguir maturar na próxima etapa e aí sim, lá na frente, tomar a melhor decisão. E a gente entra então na nossa fase menstrual, que aí sim é uma fase muito de pausa mesmo, né? O nosso corpo ele pede pausa, então os dias de menstruação seriam perfeitos se a gente pudesse ficar em casa 2, 3 dias, mas enfim, não podemos, a gente precisa conseguir seguir a nossa vida. E aí, o quanto então internamente a gente consegue dar essa pausa, né? Tentar desacelerar dentro do possível da nossa rotina louca, né? A gente parar para observar mais as coisas. E a deusa que a gente conecta então com esse período é a Hecate, que é a deusa da morte, né? A deusa do mundo inferior, que é justamente isso, e uma morte simbólica, né? É uma morte de um ciclo que está se encerrando para um novo ciclo começar. Como é importante a gente deixar morrer coisas em nós, como é importante deixar fechar ciclos, encerrar relações, encerrar contatos, contratos, enfim. Como é importante a gente deixar que isso se acabe. Ainda não é nesse momento que você vai tomar ação, mas aqui a gente já está numa fase a mais de maturação, né? Então na pré-menstrual a gente começa a refletir e aqui a gente já começa a ter consciência, trazendo mais ainda para o nosso interno, de que esses passos são necessários para a gente seguir. Conectando com a natureza é a fase da lua nova, que é a fase da lua escura, né? Que é de fato esse encerramento. Se encerra o ciclo da lua para que possa recomeçar a partir da lua crescente de novo. Então, bom, a gente se conectar com isso traz pra gente uma beleza e uma sabedoria tão incrível sobre o nosso corpo, sobre o nosso ciclo. Primeiro porque a gente sai daquele lugar de achar que, nossa, como assim a gente tem TPM, que coisa horrorosa, né? Como assim a gente menstrua, que coisa chata. Então a gente sai dessa coisa patriarcal de colocar o olhar sobre o período menstrual e pré-menstrual da mulher, né? Porque o patriarcado, ele diz que a gente tem que ser produtiva o tempo inteiro. E isso é muito pesado para todo mundo, não só para a mulher, né? A gente precisar ser produtivo todo o tempo não é saudável, não traz saúde mental, não traz saúde física. Então, esse é o momento que a gente precisa respeitar o nosso corpo, né? Dentro do possível, nesses dias a gente vai evitar fazer algumas coisas. Dentro do possível, na ovulação e pré-ovulação, a gente vai estar mais para fora, mais executando, mais criando ações. Então, só que é importante que a gente consiga perceber esse movimento no nosso corpo e principalmente não marginalizar, não criticar, não ser mais uma pessoa a dizer que realmente, olha só, tô de TPM, né? Tá tudo certo. E talvez assumir, né, assim, ó, realmente eu tô de TPM, isso não, né, essa semana eu não tô bem, essa semana eu quero evitar algumas coisas, não quero discutir, não quero tomar ação. Tentem dentro do possível, pelo menos na sua vida pessoal, fazer dessa forma. Vocês vão ver muitos ganhos de autoconhecimento, principalmente quando vocês começam a reconhecer essas fases e esses períodos do corpo de vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado, assim, só para deixar claro, né, qual que é o objetivo desse desafio. Acho que é principalmente esse, de vocês começarem a respeitar o seu corpo e entender, então, que existem bons momentos para a gente começar os nossos planos lá e bons momentos para a gente maturar melhores ideias, dar um passo para trás e olhar o que tem que ser feito. Se conheçam, se permitam fazer esse processo de mergulho interno,
para daí sim vocês vão ver quantos benefícios vocês vão ter daqui para frente com esse autoconhecimento, tá bom? Aproveitem e beijo, até amanhã!